Muy buenas noches, Muito boa noite, amados irmãos y amigos e amigos aquí presentes. aqui presentes. Es para mí un privilegio É para mim um privilégio muy grande muito grande estar con ustedes en esta estar com ocasión vocês nesta ocasião para compartir para con ustedes compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo alrededor ao redor da palavra de Deus aqui em Arica, Chile, e ver a hora em que estamos vivendo, ver o programa divino correspondente a esta hora final, ver as bênçãos que Ele tem para nós e como receber essas bênçãos. Diz no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 em diante, que Deus apareceu a Abraão com dois anjos que eram Gabriel e Miguel, e comeu com Abraão, e em seguida, neste mesmo capítulo 18, vejam vocês, diz, versículo 1 em diante. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia, levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água e lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças e depois passareis adiante. Visto que chegastes até o vosso servo, responderam: Faze como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o bezerro que tinha preparado e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: É verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui a 1 ano, tornarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri.
Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Levantando-se aqueles homens dali, olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é Sara rejuvenescida para ter o filho. Sara representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como o apóstolo São Paulo nos mostra em Gálatas capítulo 4 que Sara representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos diz, capítulo 4, versículo 22 em diante diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, pois estas mulheres são os 2 pactos. Um pacto é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Pois está escrito: alegra-te, estéril, tu que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Agora vejam vocês como Agar, com seu filho, representa o povo hebreu sob a lei, e a igreja do Senhor Jesus Cristo com seu filho representa, ou Sara, com seu filho Isaque, representa a igreja de Jesus Cristo com todos os filhos e filhas de Deus do corpo místico de Cristo. E agora, vejam vocês como a promessa do filho prometido a Abraão, o qual estavam esperando, Abraão o estava esperando, Sara também o estava esperando, mas pensou que podia ser possível o cumprimento da vinda desse filho prometido poderia ser possível por meio de Agar, a serva de Sara, e em seguida Sara adotá-lo como filho.
Sara dizia, nascerá sobre meus joelhos. E assim, pois, ela pensava que se tornaria como um filho dela. Mas vejam vocês, a promessa era por meio de Sara, a esposa de Abraão. E agora, para este tempo final, temos a promessa da segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo, 2000 anos atrás, foi no meio do povo hebreu, mas o povo hebreu rejeitou como nação a primeira vinda de Cristo. E para este tempo final, temos a promessa da segunda vinda de Cristo. O Israel terreno já rejeitou a primeira vinda de Cristo. E agora, a segunda vinda de Cristo está prometida para ser cumprida ao Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E porquanto ela representa ou está representada em Sara, era por meio de Sara que o filho prometido a Abraão tinha que aparecer. Mesmo que Sara já estava com idade avançada, ou seja, já velha para poder ter filhos, chegou até ter 89 anos de idade e Abraão 99, e sem ter obtido ainda a bênção de receber o filho prometido. Mas Abraão ainda continuava esperando a vinda do filho prometido. E o nome para esse filho seria Isaque, que significa riso ou aquele que ri. E vejam, Abraão riu, mas de regozijo e agradecimento a Deus quando Deus disse que teria um filho. E que esse seria quem o herdaria. Sara riu em outra ocasião, mas com incredulidade da promessa do filho prometido. E, em seguida, quando nasceu o filho prometido, todos riram de regozijo e agradecimento a Deus. E Isaque, desde que começou a sorrir e a rir, vejam vocês, também o nome se converteu em realidade em sua vida. E com Isaque, rindo, todos riam. Abraão ria, Sara ria, e todos os da casa de Abraão, seus servos, e todas as demais pessoas. Agora, vendo que Isaque representa a vinda de Cristo, a vinda da semente de Abraão, e por meio da semente de Abraão terrena, que ao povo hebreu veio o Messias em sua primeira vinda, e agora por meio da semente celestial de Abraão, que é a igreja de Jesus Cristo, a promessa da segunda vinda de Cristo se converterá em uma realidade neste planeta Terra, neste tempo final. Agora, ele vem como filho do homem, e ele tem uns quantos títulos? 4 títulos. Filho de Deus. Cada título tem sua herança como filho de Deus. Ele é o herdeiro dos céus e da terra. Como filho de Abraão, ele é o herdeiro de toda a herança de Abraão.
E, consequentemente, ele é o primogênito que obtém essa bênção da primogenitura como filho de Davi. Ele é herdeiro ao trono de Davi e reino de Davi sobre o povo hebreu. E como filho do homem, que é o título de profeta, para estar manifestado o título de filho do homem, tem que estar manifestado Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor em carne humana, aqui na terra. E, ao estar manifestado em um ser humano, um profeta, isso é o título de filho do homem, manifestado na terra. E agora vejam estes três grandes títulos. Filho do homem, como filho do homem, ele é o herdeiro do planeta Terra completo, para reinar sobre o planeta Terra completo. Portanto, ele, como profeta, será rei sobre o mundo inteiro. Ou seja, que a segunda vinda de Cristo é como filho do homem e filho de Davi, como rei sobre Israel e sobre o mundo inteiro. Como filho de Davi, é rei e herdeiro ao trono de Davi, para reinar sobre o povo hebreu, e como filho do homem, ele é o herdeiro ao planeta Terra completo, com tudo que contém, para reinar sobre o planeta Terra completo. E agora, o Filho prometido, Cristo, anjo do pacto, vindo em carne humana no último dia, por meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a Sara espiritual. Por meio de Sara foi que veio o Filho prometido a Abraão. E agora, por meio da Sara espiritual, que é a Igreja de Jesus Cristo, é que vem o Filho prometido, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Na página 368 do Livro dos Selos, em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E isso não é somente neste país, isso não é somente neste país, mas por todo o mundo. Tudo está contaminado, o mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia. O mundo inteiro está com dores de parto. O mundo está fazendo esforço, está em angústias, como disse Isaías. Mas por quê? É que está tentando dar à luz um mundo novo para o milênio, onde não existirá o pecado. Está tentando dar à luz um mundo novo para um povo novo que não pecará, nem corromperá. Correto. Tudo está em angústias. Por isso nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo. Tudo está em angústia, gemendo porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso. Ó irmão, será um tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas e nisso a terra se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da terra e então se regará, se distribuirá por todos os lados enquanto a terra gira. E lhes garanto isto, um amanhecer destes, quando Jesus e sua noiva vierem de novo à terra, encontrarão um paraíso de Deus tão perfeito. Os guerreiros da batalha da fé caminharão por tudo isso juntamente com seus amigos e seus seres queridos. Se ouvirão por todos os lados os doces cânticos das hostes celestiais. E então ele dirá: ó, bem, bom servo e fiel, entrai, pois, no regozijo de teu Senhor, que foi preparado para ti desde lá, antes que Eva, pelo pecado, colocasse a perder este assunto. Amém. Agora vejam como
Tudo está em angústia para dar à luz um mundo novo. E a noiva está em angústia para dar à luz a quem? A Cristo Jesus. A noiva, que é a igreja, em angústia para dar à luz a Cristo, a segunda vinda de Cristo, o filho de Abraão. Porque a igreja de Jesus Cristo está representada em Sara, dando à luz a Isaac, o filho da promessa, o qual também herdou a bênção da primogenitura que estava em Abraão. Agora, podemos ver onde nos encontramos e o porquê, por meio de Sara, se representou tudo isso que para este tempo estaria acontecendo. Também por meio da Virgem Maria se representou as coisas que estarão acontecendo neste tempo final, pois Maria, tendo dado à luz a Cristo, o véu de carne, onde o anjo do Senhor, o anjo do pacto, esteve manifestado em toda a sua plenitude no cumprimento da primeira vinda de Cristo, agora a Virgem Maria, sendo uma jovenzinha, vejam vocês, teve ao Filho prometido, a Emanuel, o Messias. E agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo é uma jovem, uma mulher muito jovem, a qual, para este tempo final, daria à luz o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Agora, de onde surgiu a vinda do Messias? 2000 anos atrás, o véu de carne, onde se cumpriu a vinda do Messias? De uma jovem virgem, nasceu por meio dessa jovem virgem. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, é uma jovem virgem e é a Igreja nessa idade jovem, onde dará à luz a segunda vinda de Cristo. Assim como saiu de Maria, o cumprimento da primeira vinda de Cristo, o véu de carne, onde se cumpriu a primeira vinda de Cristo. Vejam vocês, da Igreja de Jesus Cristo, nesta etapa, na qual se encontra, a qual é uma etapa jovem, daí surgirá a segunda vinda de Cristo sendo cumprida, pois é a sua igreja que Cristo prometeu a vinda do Senhor. E agora vejamos também que para se cumprir a promessa dada a Abraão da vinda do Filho prometido, Abraão e Sara receberam uma mudança de nome. Seus nomes foram mudados de Abrão a Abraão, foi acrescentado o H e o a Abrão, um H e um A, e a Sara de Saraí foi colocado o nome como Sara. Se buscarmos em inglês, então encontraremos que foi colocado um H em Sara. E agora, vejam, tudo isso ocorreu para poder vir o Filho prometido, o menino, o Filho prometido. É para este tempo final onde a Igreja de Jesus Cristo recebe a revelação da mudança de nome, recebe a revelação do nome novo do Senhor e recebe a revelação do nome novo que ela terá e obtém também a bênção da vinda do Filho prometido. Porque no ventre da Igreja de Jesus Cristo, em seu seio, foi colocada a semente da palavra criadora, foi colocada a semente de Deus para produzir o cumprimento da vinda do Filho de Abraão, que é a vinda do Senhor, a vinda de Cristo, do anjo do pacto no último dia, velado e revelado em carne humana. E agora,
podemos ver que é em e por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo que ele cumpre suas promessas correspondentes ao último dia. E assim como trouxe ao nascimento o corpo, onde se cumpriu a vinda do Messias 2000 anos atrás, o trouxe a cumprimento à Virgem Maria, dela surgiu esse corpo físico, agora é da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Sara espiritual, que surgirá o corpo físico no qual se cumprirá a vinda do Filho do Homem e Filho de Davi, e filho de Abraão, prometida para ser manifestada no último dia, no cumprimento da segunda vinda de Cristo. Agora vejam como Sara foi rejuvenescida lá, e Abraão também, depois de ter recebido a mudança de nome, para Deus poder cumprir a promessa do filho que tinha prometido a Abraão. Sara tendo 89 anos de idade e Abraão 99 anos de idade, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão almoçou com Elohim, com Gabriel e Miguel, os quais estavam em forma visível e tangíveis, que podiam ser tocados diante de Abraão, e vieram para o juízo divino que iria cair sobre a terra naquele tempo, sobre Sodoma e Gomorra e demais cidades próximas. Mas, antes da destruição, Elohim, com seus arcanjos, visitou a Abraão. E antes da destruição do mundo gentil com fogo atômico, Deus visita a descendência, a semente celestial de Abraão, e em seguida visitará a descendência terrena de Abraão, que é o povo hebreu. A descendência terrena de Abraão é o Israel terreno. E a descendência celestial de Abraão é o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora podemos ver que para Sara poder ter o filho prometido e Abraão poder ter por meio de Sara o filho prometido, receberam uma mudança de nome e também receberam um rejuvenescimento. Vejam, se mudaram depois a Gerar, onde o rei Abimeleque se apaixonou por Sara. E que rei vai se apaixonar por uma mulher de 89 anos? Que rei vai encontrar formosa, bela, bonita e apta para ser sua esposa uma senhora de 89 anos? Mas vejam vocês, Sara estava rejuvenescida, como Abraão também. E era o tempo para Sara conceber de Abraão e ter um filho, o filho prometido. Mas vejam vocês, como o inimigo de Deus quis interromper o cumprimento dessa promessa e tentou que o rei de Gerar, Abimeleque, se apaixonasse por Sara e tentasse se casar com ela e ter filhos por meio dela, e assim que não pudesse vir o filho prometido a Abraão por meio de Sara, mas que viesse um filho de Abimeleque por meio de Sara, para que assim a bênção da herança se tornasse do filho de Abimeleque por meio de Sara. Agora, podemos ver tudo isso que aconteceu, mas Deus estava cuidando de Sara e de Abraão para que se cumprisse o propósito divino. Agora, nós estamos vivendo em um tempo onde podemos olhar a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está
marcada neste diagrama que o reverendo William Branham usou. Neste espaço pequenininho aqui temos a etapa, o tempo dos apóstolos de Jesus Cristo, lá na terra de Israel e lugares próximos. E em seguida temos este lugar maior aqui, claro, que representa a primeira etapa ou era da igreja de Jesus Cristo entre os gentios, onde São Paulo foi o mensageiro para os gentios. E isso se cumpriu na Ásia Menor. Em seguida temos o segundo espaço aqui, que representa a segunda era da igreja entre os gentios, e seu mensageiro foi Irineu. Em seguida temos a terceira etapa aqui, e seu mensageiro foi Martim. Agora, a primeira era se cumpriu na Ásia Menor, a segunda na França, a terceira na Hungria e França, a quarta na Irlanda e Escócia. Para a quarta, o mensageiro foi Colombo. E se cumpriu na Escócia e na Irlanda. Para a quinta etapa da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios, podemos ver que se cumpriu essa etapa na Alemanha e seu mensageiro foi Lutero. Em seguida, para a sexta etapa, encontramos que Deus envia John Wesley, lá na Inglaterra, onde se cumpriu essa quinta etapa. E em seguida, para a sétima etapa, a qual se cumpriu na América do Norte, Deus enviou o reverendo William Branham com o ministério de Elias por quarta ocasião, e como precursor da segunda vinda de Cristo e como anjo mensageiro da sétima etapa ou era da igreja gentia, etapa que se cumpriu na América do Norte. E agora podemos ver como a Igreja de Jesus Cristo passou por essas 7 etapas, e durante essas 7 etapas e por essas 7 etapas, Jesus Cristo passou em Espírito Santo, se manifestando de era em era em sua igreja através do mensageiro de cada era. E agora, tudo o que aconteceu nessas eras reflete o que estará acontecendo na era da pedra angular. Os mensageiros representam ao mensageiro que estará na era da pedra angular, representam Cristo manifestado em carne humana por meio de seu anjo mensageiro no último dia, onde Cristo estará se manifestando como Filho do Homem e Filho de Davi, para realizar a obra correspondente a este tempo e realizar tudo relacionado ao seu programa para a bênção da Igreja de Jesus Cristo e para a bênção também do povo hebreu. Agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao subir a era da pedra angular, vejam vocês, é uma igreja jovem, jovenzinha essa igreja, para trazer os filhos e filhas de Deus desta era da pedra angular e trazer ao Filho prometido nascer por meio desta igreja jovem, desta igreja rejuvenescida, como Sara foi rejuvenescida, trazer o cumprimento da vinda do Filho prometido, o cumprimento da vinda do Filho do Homem, e Filho de Davi, e Filho de Abraão. Agora podemos ver que essa igreja jovem é a que tem a promessa e bênção para este tempo final. Agora, o que será a segunda vinda de Cristo no meio da Igreja de Jesus Cristo neste tempo final? O mesmo que foi a primeira vinda de Cristo. Lá foi o Verbo encarnado no meio do povo hebreu. Isso é nada menos que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu, vindo em carne humana no meio do povo hebreu, através daquele véu de carne que nasceu através da Virgem Maria lá em Belém, da Judéia. E para este tempo final, o Verbo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Espírito Santo, virá novamente no último dia em carne humana, o qual foi representado ou simbolizado em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21, onde aparece o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E esse cavaleiro do cavalo branco é nada menos que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo vindo no último dia, vindo
em carne humana, como veio em carne humana 2000 anos atrás. Assim como teve um véu de carne humana lá, que nasceu por meio da Virgem Maria, uma jovem hebreia, uma mulher jovem, agora por meio de uma igreja jovem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, virá o cumprimento da vinda do Filho do Homem, e filho de Davi e filho de Abraão, para o último dia. Porque por meio de um dos nascidos no corpo místico de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, virá o cumprimento das promessas divinas correspondentes ao último dia. E a vinda do Filho prometido, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, e com seu corpo teofânico manifestado através de carne humana. Essa promessa será cumprida à igreja de Jesus Cristo por meio de carne humana em um dos membros do corpo místico de Jesus Cristo. Se essa promessa tivesse sido cumprida na primeira era, pois o véu de carne teria sido São Paulo, que era o mensageiro da primeira era. São Paulo dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. Mas não estava vivendo como filho do homem e filho de Davi. Não estava ali em sua obra de reclamação, mas que estava ali Cristo em nosso amado irmão e apóstolo São Paulo, e estava Cristo ali como sumo sacerdote manifestado por meio de São Paulo na dispensação da graça. Agora, se tivesse sido na segunda era, então, por meio do segundo anjo mensageiro Irineu, teria sido a manifestação do Filho do Homem, filho de Davi, porque sempre tem que ter um véu de carne para cumprir sua promessa prometida para a era e dispensação que corresponde a essa promessa. E agora, passaram 7 etapas ou 7 eras da igreja gentia, e em nenhuma dessas etapas se cumpriu a vinda do Filho prometido. Em nenhuma dessas etapas se cumpriu no mensageiro dessas 7 eras a vinda do Filho prometido em toda a sua plenitude, mas ele esteve manifestado em cada mensageiro e esteve refletindo o que ele fará neste tempo final. E agora, quando a igreja de Jesus Cristo foi rejuvenescida na era da pedra angular, por meio dessa igreja rejuvenescida, a igreja de Jesus Cristo, a promessa da vinda do Filho prometido estará sendo cumprida através do mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que essa igreja jovem terá esse anjo mensageiro de Jesus Cristo. E por meio desse anjo mensageiro, Cristo estará cumprindo suas promessas correspondentes a este tempo final com relação à vinda do Filho do Homem, filho de Davi e filho de Abraão. E estará por meio desse mensageiro falando à sua igreja, ao seu povo, e estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos, e estará nos preparando para ser transformados e raptados neste tempo final. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando sobre a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, nos disse algo muito importante que nós não podemos perder de vista. Nos disse, mas página 277 do livro dos selos em espanhol nos disse: mas quando pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto contra o anticristo e ele chame os seus. Agora vimos que o cavaleiro do cavalo branco é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, o anjo do pacto. E a página 256 do livro dos selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem.
Isso será o quê? A vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda do Verbo, a vinda da palavra, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. É a vinda do anjo que era diferente dos demais, que apareceu nesta nuvem formada por anjos. É a vinda desse anjo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, velado e revelado em carne humana no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo será o véu de carne no qual estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, no qual estará o anjo do Senhor, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, no cumprimento da vinda do Filho prometido, vindo como Filho do homem, ou seja, vindo como profeta. O anjo do pacto vindo como profeta manifestado em carne humana no último dia, assim como 2000 anos atrás veio em carne humana, manifestado naquele véu de carne chamado Jesus e consequentemente veio como um profeta, o profeta de Nazaré. Porque a manifestação do Filho do Homem é a manifestação de Deus, o anjo do pacto em um homem, em um profeta. Agora podemos ver este mistério e podemos ver esta igreja rejuvenescida no último dia. Como Sara foi rejuvenescida naquele tempo para trazer o cumprimento da promessa do filho prometido a Abraão. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo em que o Filho prometido, para este tempo final que é a segunda vinda de Cristo, vejam vocês, é a Sara espiritual, a igreja de Jesus Cristo rejuvenescida na era da pedra angular, onde se cumpre esta promessa. E tem que ter carne humana, o cumprimento dessa promessa. E a carne humana, nesse tempo onde estará se cumprindo essa bênção, será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora podemos ver por que João o apóstolo quis adorar ao anjo de Jesus Cristo em duas ocasiões no capítulo 19 de Apocalipse, versículos 6 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículos 6 ao 9, mas o anjo disse que não o fizesse. Agora, o que João viu que quis adorar o anjo de Jesus Cristo? Pois viu a manifestação de Jesus Cristo, a manifestação do Filho do Homem e Filho de Davi em seu anjo mensageiro. Viu manifestado no anjo mensageiro de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, a Jesus Cristo em Espírito Santo, e por isso tentou adorar o anjo nessas duas ocasiões. Agora vimos como por meio da Sara espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo rejuvenescida, porque a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular é uma igreja jovem, uma igreja que foi rejuvenescida. Obteve uma mudança aí, como corpo místico de crentes. E entrou nesse entrelace dispensacional. E se colocou numa nova dispensação. Deus a colocou em uma nova dispensação, uma nova etapa para a vida da Sara espiritual, que é a igreja. Agora vejam vocês, Abraão, quando recebeu o cumprimento da promessa do Filho prometido, quantos anos tinha? 100 anos. E em 100 anos, quantos jubileus há? 2 jubileus. A cada 50 anos, o ano 50 é ano de jubileu, conforme a lei do ano do jubileu dada ao povo hebreu. Abraão, vejam vocês, quando cumpriu 100 anos, viveu um jubileu muito grande, recebendo o filho prometido. E estava vivendo o ano 100. É o segundo ano de jubileu de toda pessoa. O primeiro ano de jubileu de uma pessoa é o ano 50. E agora vejam vocês como
A igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra no ano do jubileu atualizado na era da pedra angular. Sempre a era da pedra angular é ano de jubileu. É ano de bênção e é ano de regresso para todos os filhos de Deus, para todo o povo de Deus, a sua herança e a sua posse e a bênção que tinha sido perdida anteriormente. Por isso é que com a bênção da vinda do Filho Prometido, vem todas as bênçãos de Cristo para a sua igreja neste tempo final, na era da pedra angular. E por isso é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. E por isso é que são feitas novas todas as coisas. Deus cria uma nova era, a era da pedra angular, uma nova dispensação também, a sétima dispensação, ou seja, a dispensação do reino, e também nos revela o mistério da sua vinda, ou seja, uma nova vinda, porque a primeira foi 2000 anos atrás, e a nova vinda é a segunda vinda de Cristo. E também nos revela um novo nome para a segunda vinda de Cristo. Por isso diz Apocalipse capítulo 3, versículo 12: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali, ou nunca mais sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Ele, vejam vocês, nos dá essas bênçãos novas que Ele prometeu para este tempo final. Também nos diz no capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse: ao que vencer darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome, diz, e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora vejam como Deus está fazendo novas todas as coisas. Fez uma igreja nova, rejuvenescendo sua igreja. E nos dá um nome novo, e nos revela o nome novo do Senhor Jesus Cristo e nos dá uma nova dispensação, a dispensação do reino, e nos dá uma nova era, a era da pedra angular, e nos dá um novo anjo mensageiro, o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. E é a primeira ocasião em que Jesus Cristo dá à sua igreja um profeta mensageiro dispensacional. Esse é o tipo de profeta maior que Deus envia à terra. E há somente 7 profetas dispensacionais, que são Adão, 7, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esses 7 profetas dispensacionais são para 7 dispensações com as 7 mensagens dispensacionais. E no programa de Deus somente resta atualmente a 7ª dispensação e o 7º anjo mensageiro dispensacional, profeta dispensacional com a 7ª mensagem dispensacional. Agora podemos ver como para este tempo final, por meio de uma igreja jovem, porque a igreja na era da pedra angular é uma igreja jovem, mas cheia da palavra de Deus para nosso tempo,
e crente fielmente na palavra prometida de Deus para o nosso tempo, vejam, por meio dela, ele cumpre, e nela ele cumpre todas essas promessas correspondentes a este tempo final. E agora, são os escolhidos do último dia que estarão vendo e recebendo a vinda do Filho prometido que obterão a transformação de seus corpos quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos. E iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a grande festa que está nos esperando lá, a qual fomos convidados. Para mim é uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Onde? Na Sara espiritual, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo rejuvenescida para receber o Filho prometido, o qual está tipificado em Isaac. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde as bênçãos prometidas para os escolhidos de Deus, para a igreja de Jesus Cristo, para este tempo final, começaram a serem cumpridas pelo nosso Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, como Ele o prometeu. E agora estamos vendo a Sara espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo, rejuvenescida, uma igreja jovem e formosa e amorosa, cheia do amor divino, para expressá-lo ao esposo, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Sara, rejuvenescida para ter o filho prometido. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo rejuvenescida para ter a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho prometido, a vinda do Filho do homem e filho de Davi e filho de Abraão, para realizar sua obra de reclamação e se sentar no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E com ele nós reinaremos porque ele nos redimiu com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Foi para mim um privilégio estar com vocês dando testemunho de Sara rejuvenescida para ter o filho prometido, o filho de Abraão. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes, e deixo novamente conosco ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião, e assim dar graças a Cristo pelas suas bênçãos para conosco. Como Abraão caminhou com Deus, e Cristo, quando esteve na terra, antes que Abraão nascesse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Isso foi quando o recebeu no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra e comeu com Elohim. Abraão caminhou com Deus desde que Deus o chamou e teve as bênçãos de Deus. E creu em Deus, ele foi contado por justiça. E agora nós caminhamos com Cristo. Somos justificados por Cristo e nos levará à casa do nosso Pai Celestial. Assim como Enoque caminhou com Deus e Deus o levou para a sua casa.
Agora nós caminhamos com Cristo. E Cristo nos levará para a sua casa, para a ceia das bodas do Cordeiro. Todos queremos ser como Cristo. E sabem vocês de uma coisa? Ele quis ser como nós, para que nós pudéssemos ser como Ele. E Ele já se fez como nós, e agora Ele está nos fazendo como Ele. Já nos fez seu corpo teofânico, o nosso corpo teofânico como o seu corpo teofânico. E nos fará o nosso corpo físico como o seu corpo físico, eterno e glorificado. E agora nós também queremos o mesmo que Ele quer para nós. Ele quer que nós sejamos como Ele, a sua imagem e a sua semelhança. E nós queremos ser como Ele. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E continue passando todos uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Boa noite.